Terapeuta, profissão do futuro. Por que essa abordagem agora? Oi, Patrícia. Por que essa abordagem agora? Porque eu venho trazendo para vocês essa abordagem, que é uma coisa que nos parece que é voltada só para uma profissão. Mas a gente pega e vê no momento atual que a gente está vendo, todos os momentos é importante o terapeuta, viu? É importante estar fazendo terapia, estar em contato com o autoconhecimento, mas não só por uma questão de saúde mental, por uma questão de saúde de relacionamento entre as pessoas. Isso sempre foi importante, né? Mas agora, nesse momento da nossa vida, eu fui pegar algumas coisas hoje no nosso notícias. Então, o que eu peguei? Uma delas, pesquisa mostra que 86% dos brasileiros têm algum transtorno mental. Olha só, 86% dos brasileiros têm algum transtorno mental. A Covid, saúde mental, nessa época, provocou para 53% dos brasileiros, sob a pandemia, mais buscas a consultórios de terapeutas, de pessoas que trabalham com a saúde mental. Então, você veja bem, a depressão é a doença do século XXI. Quer dizer, a gente já tinha isso tudo? Já tinha. Só que agora está muito declarado. E existe agora possibilidade de você ficar se sentindo melhor. Essa possibilidade, gente, é uma possibilidade que não é uma coisa fantástica, maravilhosa. Vamos começar sobre a profissão de psicólogo. A gente fica em dúvida quem é terapeuta e ver quem é psicólogo. Vamos ver de verdade quem é cada um? O que é o psicólogo? O psicólogo estuda o comportamento humano. Ele se forma em psicologia, que é nova no Brasil, é dos anos 60, então ela é nova aqui no Brasil. Então, o psicólogo, se formando, ele pode fazer especialização em várias áreas, inclusive psicanálise, terapia haitiana, que é a minha, psicodrama, gestalt, tem várias áreas que ele pode fazer. Mas o psiquiatra se formando pode fazer também em várias áreas. Mas, da minha época, que é um bom tempo atrás, para cá, houve uma transformação. Surgiram terapeutas, pessoas, primeiro terapeutas de drogadictos, que trabalhavam com pessoas drogadas. Normalmente são ex-usuários que trabalham, porque sabem mais como usar, como é que se tem os artifícios de quem precisa da droga para sobreviver. Então, eles podem trabalhar e tratar melhor quem é usuário. Então, tem o conselho de terapeutas de drogadictos. E aí tem hoje o conselho de terapeutas só também. Então, a gente para e pensa assim, mudou muito. O nosso CRP, Conselho Regional de Psicologia, ele tinha todo mundo tinha uma colocação muito mais rígida em relação a essas terapias alternativas que tem por aí. Nós temos várias, milhões. Tem a terapia holística, tem a terapia de florais, tem muita, a massoterapia, tem muitas. A gente vê no próprio Instagram muitas pessoas falando muito bem, ajudando muita gente, só como terapeutas. Os coaches, né? Os coaches da vida, essas coisas todas que a gente tem hoje aqui são boas, porque são mais pessoas ajudando o outro. A mim, como psicóloga e doutora em psicologia, não me ameaça em nada. E não acho que o meu CRP, o meu conselho, tenha que dar importância a isso. Porque eu acho que é exatamente assim. Tem muita gente que se forma em psicologia, isso é fato, tá? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Muitos colegas que não têm ainda capacidade emocional e equilíbrio de saúde mental para exercerem a profissão. Tem muita gente que é terapeutizado que consegue ter muito mais clareza em relação ao outro do que o psicólogo, ou o psiquiatra também. Então, por isso que a gente tem que se tratar também. Óbvio que nós temos que nos tratar, nós, psicólogos, temos que nos tratar. O terapeuta tem que se tratar. Quanto mais a gente se trata, melhor a gente fica. Quanto mais a gente coloca para fora toda a nossa experiência de ser humano, melhor terapeuta a gente fica. Entendeu? Então, assim, é importante, numa escolha de um terapeuta, vocês pararem e pensar assim, o que eu vou escolher? Aquele que sabe mais
ou aquele que eu tenho mais empatia? Para e pensa. Às vezes, um terapeuta é bom para uma pessoa e não é bom para outra. Então, você tem que ter, a primeira coisa, é empatia. É a possibilidade de confiar naquela pessoa. Ou se já confia, melhor ainda. Mas se ainda não confia, conhece agora, você tem que ter a possibilidade de confiar. O terapeuta tem que ser confiável. E é um confiável bem particular. Não é um confiável só de técnica. Aí, em segundo plano, sim, essa pessoa é confiável, eu gosto dessa pessoa, gostaria de trabalhar com essa pessoa. Mas ela tem, ou ele tem a capacidade, ele tem as técnicas, as ferramentas para que eu possa me conhecer, a minha autoestima comece a se elevar. Será que ele tem? Aí sim você olha para o saber do outro, não só saber, para como que o outro te percebe, né? Como é que é a percepção do outro em relação ao mundo. Aí sim, você começa a escolher a dedo quem pode ser o terapeuta. Por isso que eu falo, tem muita gente na internet que não é terapeuta de nada, não é psicólogo de nada, não é psiquiatra, não é nada disso, e tá aí, fala muito bem, e está ajudando as pessoas. Eu não acho que isso seja ruim, porque eu quero que os outros sejam, a cada dia que passa, mais ajudados. Que bom que essas pessoas estão aí, que bom que elas usaram o talento que elas têm de comunicação para ajudar o outro. Esse é um talento, é um talento. Quer dizer, porque está ganhando dinheiro em cima do outro, qual é o problema? O dinheiro é uma consequência. Então, se eu vejo muitas pessoas assim na internet, eu como psicóloga, mais de 38 anos, há quase 40 anos, eu não me sinto ameaçada, nem um pouquinho. Eu fico feliz, porque eu sei que mais pessoas estão sendo ajudadas. Você viu essa estatística que eu dei aqui? 86% dos brasileiros têm transtornos. Eu acho até que mais, tá? Acho que todos nós temos. Só que a gente tem que saber lidar com ele. E quanto mais a gente sabe lidar com ele, mais preparado a gente fica para ajudar o outro. Então, assim, eu encontro no meu consultório muitas pessoas, e quando vêm casais, vou dar um exemplo, um casal que veio para mim, ela veio primeiro, depois veio ele. Eles vieram juntos, né, fazer terapia de casal juntos. Ele falou para mim assim, isso há algum tempo atrás, falou para mim assim, olha só, Regina, eu não acredito em terapeuta, eu não acredito em psicólogo, na época ele falava mais. Eu falei, tudo bem, não precisa acreditar, basta estar aqui, que bom que você está aqui. Não precisava acreditar. Bom, para vocês terem ideia, ela parou de fazer terapia e ele continuou comigo mais 10 anos. E muito bem, ficou muito bem. Ele passou a confiar e acreditar. Por quê? Porque eu não tentei convencê-lo que eu estava certa, nem que eu era a pessoa mais saudável do mundo. Eu fui a terapeuta que pude colocar para ele só coisas dele, verdades dele, ser um espelho dele. Ele entendeu isso. Então, não foi só várias pessoas vivem isso comigo. Então, dentro de uma... Por que eu sei disso? Que eu sei que isso é importante. Porque dentro de uma colocação como um todo, as pessoas desconfiam mesmo da psicóloga e do terapeuta, principalmente porque tinham técnicas onde se ficava muito silencioso, né? Onde o terapeuta é muito silencioso, ouve mais, não fala muito, não tem uma atuação na história do paciente, do cliente. Cliente, por quê? Por que cliente não paciente? Atenção a isso. Paciente é passivo, é uma pessoa passiva ao tratamento, é como tomar um medicamento, você é passivo. E o cliente é ativo, ele tem uma postura ativa no tratamento. E o terapeuta tem que ter clientes, eles têm que ser ativos ao tratamento, eles não são passivos e ficam paradinhos esperando que você melhore a cabeça deles, que você vai lá dentro, bote a mão por dentro, melhor. Não é assim, não funciona assim, eu boto a mão por dentro do coração e melhore, porque não é assim que funciona. O que funciona é a atividade deles em relação à história de vida deles. Então, é por isso que a gente coloca que é um cliente, não é um paciente, entendeu? Então, essas colocações todas faz com que a gente tenha uma posição social muito importante. E todo mundo que é terapeutizado pode ter, pode se colocar assim. O terapeutizado começa a enxergar o outro de uma forma diferenciada. Por que muitas pessoas se identificam com uma terapia? Eu tenho várias ex-clientes minhas, ou clientes ainda, que foram fazer psicologia.
Por que isso? Ou foram, na época era porque a psicologia era grande, tinha que fazer psicologia para ser terapeuta. Agora não. Agora você pode fazer um curso e fazer a faculdade e fazer a terapia e fazer um curso de especialização e se entregar a isso e ser um excelente terapeuta e ajudar muita gente. Então, por que muita gente se identifica? Porque acaba que começa a se ver, a se olhar e ver o bem que se faz, o bem que está sendo feito para ela mesma e quer replicar esse bem. Ela está se sentindo bem, ela quer que o outro também se sinta. É natural que a saúde emocional traga essa vontade da gente passar para o outro também saúde emocional. É natural, porque a gente quer compartilhar, a gente quer que o outro fique tão saudável quanto. Para eu estar aqui, eu fiz terapia há muito tempo. Para eu estar aqui, eu me trabalhei e me trabalho o tempo todo com meus clientes. Não adianta eu querer ser onipotente, onipresente, dizer que eu não tenho nada. Eu sou terapeuta, eu entendo tudo, eu sei tudo, eu sou o exemplo. Não sou. Eu sou terapeuta, eu me considero uma boa terapeuta, me considero, sabe por quê? Porque eu sinto junto o meu cliente. Eu sinto junto. E não pelo meu cliente, presta atenção, não pelo meu cliente. Eu sinto junto com ele. E falo isso muito para minhas alunas de universidade, para alunas de formação, que o importante é exatamente a gente estar presente na relação terapeuta-cliente, é sentir junto. Você ser fria e estar distante, você não consegue ajudar. E não consegue achar uma ferramenta de ajuda para esse paciente, para esse cliente. Então, preste atenção nisso. Se você quer, se você deseja se melhorar, percebe o que você pode fazer para ajudar a você mesmo. Começa por aí. E aí, o ser terapeuta é uma profissão que hoje, para mim, é fantástica. Quem quer ser terapeuta, porque foi terapeutizado. Quem se propõe, e não só, veja bem, não só na parte clínica. Aí a gente vê a visão clínica de uma pessoa que trabalha em RH. Eu vejo, quando a gente fala RH, a gente vê a empresa como nosso cliente. Um bichinho aqui. A empresa é nosso cliente, a empresa é o cliente, e a empresa está doente. Então, temos que tratar o cliente como um cliente normal. Então, a gente vai vê-lo como cliente e vai tratar dessa empresa. Então, o olhar clínico pode ser para tudo. Pode servir para tudo. Para o social, para o trabalho social, para o trabalho de igreja religioso. Pode servir para o trabalho clínico também. Então, o terapeuta tem atuação em várias áreas da sociedade. E hoje a gente vê nos hospitais, no esporte. No esporte está sendo importantíssimo isso. O terapeuta tem uma atuação muito firme em todas as áreas da sociedade. Fora essas áreas onde a gente encontra doenças, quando a gente encontra patologias, não só questões de relacionamento, mas patologias. Então, fora essas áreas, o terapeuta pode atuar de várias formas, em várias áreas. Então, a gente pega e pensa assim, o que a gente tem que fazer para que isso aconteça? Primeiro, gente, é se terapeutizar. Primeiro, é se submeter a isso, a uma terapia, e negociar, não posso pagar, eu não acredito. Preste atenção, quem não acredita geralmente é quem mais precisa. Então, você está feliz? Você tem certeza que está feliz? Ninguém vai te dizer o que você tem que fazer. Terapia não é conselho. Terapeuta não é conselho, não é aconselhamento. Tem até uma técnica, uma vertente da psicologia que é chamada de aconselhamento psicológico, do Carl Rogers, que ele trabalha exatamente com a parte humanista. Tem essa linha. Mas não é dela que eu estou falando. Eu estou falando da gente mexer na raiz e transformar comportamentos na raiz. A gente vê muita gente com 10 anos de terapia ou de psicanálise, né? Não falando mal de Freud, porque eu adoro de paixão e vou sempre defendê-lo, porque ele não teve tempo de vida suficiente para chegar onde o Reich chegou, o Jung chegou. Entendeu? Ele não teve esse tempo de vida. Mas, dentro dessas coisas todas, o Carl Rogers traz uma visão mais humanista. É bacana, mas é mais uma terapia breve. E a psicanálise trabalha, a ideia é trabalhar mais a fundo. Só que, ainda,
só com a psicanálise pura, não chegava rapidamente a mudanças de comportamento. O que é a psicanálise pura? É tornar consciente conteúdos inconscientes. Não chegava a uma mudança de comportamento. Então, hoje em dia, nós temos outras técnicas que chegam. Mas, enfim, o terapeuta pode atuar e deve atuar nessa frente que a gente vê. Eu vi aí a Carmen, não sei se ela ainda está aí, que trabalha com crianças. Como que a gente pode chegar a todas essas colocações de trabalhar com criança nessa visão terapêutica? Olhar para a criança como uma pessoinha que está crescendo e tem tudo aquilo que a gente pode transmitir para essa criança, ela vai absorver. A infância é uma parte da vida menor, né? A adulta é uma parte enorme, né? E a velhice uma pequena parte, mas a criança é a parte menor e é a mais significativa que a gente carrega para a vida inteira. Então, quanto mais a gente que trabalha com criança puder amenizar as dores dela, melhore, mas melhor, é prevenção, gente. Então, essas coisas é o que faz da nossa profissão tão nobre e tão boa, porque hoje em dia a gente precisa ter mais e mais terapeutas. Eu estava falando que as minhas clientes se identificavam e foram fazer psicologia. Eu tenho doutoras hoje, eu tenho uma que se formou e veio no meu consultório falar para mim assim: Regina, como é que você faz para você estar com o consultório sempre cheio? Foi a primeira vez, depois de quase 20 anos de formada, que eu fui pensar nisso. O que eu faço para o meu consultório sempre cheio? Porque naquela época não tinha Instagram, naquela época não tinha internet, naquela época não tinha nada dessas formas que a gente tem de evolução, de divulgação. Não tinha. Porque você montar um consultório e ficar esperando o cliente, ele não vem. Ele não vem, porque não é assim. E ninguém vai confiar em você porque você está sentada ali, nem vai saber que você está ali, na verdade. Então, aí eu fui pensar, o que eu faço para o meu consultório ter um movimento sempre está em movimento, sempre. O que eu faço para o meu consultório estar sempre em pulsação? Eu não parava. Eu fazia congresso, eu dava palestra, eu estava sempre em contato com a listinha aqui. Sempre em contato com todas as partes do universo da saúde, da área da saúde. Eu estava sempre em contato com isso. Então, isso aí é que fazia com que houvesse essa pulsação dentro do meu consultório. Meu consultório realmente nunca estava vazio. Nunca. Eu sempre tinha fila de espera. Sempre tenho. Por quê? Por causa disso. Agora, mais que nunca, eu busco pela internet também. As palestras, ainda continuo dando palestra, continuo. Isso é muito gostoso para a gente que é terapeuta. A gente está sempre buscando isso de uma forma íntegra. A gente está sempre buscando se melhorar. E a gente está sempre buscando, eu estou sempre buscando trocar com meus colegas. É muito bom trocar. Então, eu organizei congressos, eu organizei encontros de terapeutas haitianos, encontros de médicos. No Leme Palace eu organizei porque eu adorava esses encontros. E eram esses, ia muito em televisão, eu tinha programa de TV, ia muito naquele Sem Censura. Então, isso fazia com que eu estava sempre em contato com a sociedade, com o mundo. A gente não pode ficar parado no consultório esperando cliente. Não funciona. É como quem dá aula eu fui professora de CA, eu sei, quem dá aula no CA, só ficar no CA, sem conseguir, sem ir para outro caminho e crescer, vai aprender só o alfabeto, só vai aprender aquilo. Não pode. A gente precisa se pulsar e crescer. Isso faz parte da profissão como um todo. Então, se hoje a gente está precisando mais de pessoas formadas em terapia, em terapeutas, a gente precisa mais de pessoas terapeutizadas também. Então, para você ser terapeuta, para você estar em contato com a tua saúde mental, você precisa estar com esse autoconhecimento em dia. Então, procure isso com você. Nem que seja de uma forma indireta ou direta. Nas redes sociais tem muita gente que ajuda vocês, mas não deixa de ter, não deixa de fazer, porque isso vai fazer de você uma pessoa diferente. A empatia com o ser humano é uma coisa que faz a gente crescer como pessoa e crescer também na sociedade. É próspero. É uma coisa próspera. Inclusive, essa profissão, já posso falar de terapeuta hoje, ela pode ser feita online. É uma coisa que não podia antes.
ela pode ser feita online, até a terapia corporal pode ser feita online. A terapia de psicodrama pode ser feita online. E funciona. A Psicologia Sem Fronteiras existe. E ela existe e forma isso de um jeito que as pessoas precisam. Eu não estou aqui divulgando o meu trabalho, eu estou divulgando o trabalho dos terapeutas. E dizendo assim, você pode ser um terapeuta, você pode estar fazendo isso com todas as pessoas à tua volta. Está investindo em saúde mental. Você pode ser um terapeuta de todo mundo que está em volta. Está terapeutizando sem ser um neurótico que fica analisando todo mundo. Não é isso. Você é saudável, então você transmite saúde. É isso que eu quero falar. Você sendo saudável, você transmite saúde. Você pode fazer isso a qualquer momento, em qualquer situação. Você pode ser um terapeuta agora. É só você se conscientizar que tem que se trabalhar e tem que fazer, tem que conhecer essa técnica e ferramentas para isso. Porque caminho está aí. Você só não vai seguir e ganhar, e ser próspero, ganhar o teu dinheiro e continuar bem, porque não é uma coisa só de filantropia. Tá? Não é isso. É uma coisa que você tem que se sustentar com o teu trabalho. Muitas vezes eu tive clientes que não podiam pagar, e eu sei que não se pode trabalhar com quem fala assim, eu não tenho R$1 para te pagar. Não, ele tem que ter uma troca. Tem que acontecer a troca. Não sei como, cada um tem que ter a troca. Se você vai trabalhar dentro de uma instituição, tem que ter a troca com o paciente, que seja de trabalho, de função, tem que ter. Essa troca faz com que o cliente fique muito mais comprometido com o trabalho terapêutico. Então, você pode ser um terapeuta, você pode se especializar nisso e ser a profissão do futuro, ser pessoas que ajudam pessoas. Não precisa só você entender isso como uma coisa longe de você, porque não está longe de você, está do teu lado, está na tua frente. Quantas pessoas que você conhece que precisam de ajuda? Diz para mim. Quantas pessoas que você conhece que precisam de ajuda e que não têm? Ai, meu Deus, tem tanta faculdade de psicologia aí. Como é que está esse pessoal que não tá trabalhando? Não está trabalhando. A gente vê muita gente que não está conseguindo se colocar porque não consegue entender que a profissão é muito maior do que simplesmente aquilo que a gente aprende numa universidade. É muito legal o que a gente aprende. Eu aprendi muita coisa, eu ensino muita coisa. Só que eu sei que o que me faz terapeuta é muito maior. É a minha história de vida, é a minha vontade que eu tenho de ajudar o outro. E aí o dinheiro vem, eu ganho. O financeiro vem, a gente começa a ter uma relação com o dinheiro maior. Não tem vergonha de ganhar dinheiro. E eu sei que tem muita gente que está achando estranho eu vir falar isso aqui, já que eu falo tanto de outras coisas. Mas é importante, gente. É importante a gente saber que a gente pode crescer profissionalmente, a gente pode ser um terapeuta em qualquer momento. É só a gente querer se olhar. Não precisa a gente fazer mais nada. E pode ser um profissional que ajuda o outro. Tem muita gente que está aí na beira, trabalhando com criança, trabalhando com idoso, e não se preocupa em fazer uma especialização para poder ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, e também estar em contato. Porque a gente, quando a gente é terapeuta, a gente está em contato com a gente o tempo todo. A gente faz terapia 24 horas por dia. Pode ter certeza que a troca existe. Existe mesmo. Isso é bom, tá? Isso é bom. A gente não é perfeito e a gente está aqui para tentar melhorar a cada dia. Esse assunto, eu queria falar um pouco mais sobre terapeutas ou sobre visão clínica dentro de empresas e tal. Vou tentar fazer isso na segunda-feira que vem, porque sexta-feira agora eu vou responder perguntas. Então, eu vou colocar lá no meu stories, vocês respondem, vocês me perguntem, que eu vou estar respondendo aqui. Ok? Gente, boa noite, até sexta-feira.